quando eu vivia essa obsessão, eu olhava para minha vida e às vezes eu chegava a ver 40 espíritos, 30, 50 ao meu entorno em processos obsessivos. Eles causavam balbúrdia, pancadas, movimento de objetos, transporte de objetos, verdadeiramente assim o caos ao meu entorno. Só que hoje, quando eu revisito essas cenas, na minha mente, na minha tela mental, eu consigo enxergar ali naquela posição espíritos que tutelavam por mim, mesmo diante dos processos obsessivos. Eles estavam no ambiente e nos permitiam passar por situações que eram de dor, que eram de dificuldade, mas que, sem sombra de dúvidas, faziam parte das minhas escolhas na vida. Eram as consequências das minhas escolhas na vida. E mesmo assim, é como se revisitando eu encontrasse a presença divina na forma de benfeitores espirituais que assistiam aquele processo, mas de alguma forma, mesmo que eu não os podia senti-los, mesmo que eu não os podia vê-los naqueles dias os superiores, estavam tutelando por mim. Bonito isso, né? Porque daí a gente pode observar a importância do estudo, né? Porque naquele momento você não tinha essa percepção. Hoje você tem quando você volta mentalmente para aqueles quadros, né? Então, a tua melhoria, como você falou, né? Que você não tinha outro caminho, né? A não ser uma loucura total ou compreender e saber lidar com a mediunidade, né? Foi a partir dos estudos, como que foi esse processo dessa cura, né? De ir se melhorando, desfazendo essas obsessões? Olha, a mediunidade sempre foi natural em minha vida. Então, hoje a gente. Eu nunca conversei com isso com meu irmão, mas eu comento com a minha mãe, comento às vezes no centro, que eu dormia no mesmo quarto que um irmão. E desligava a luz, começavam as questões que hoje eu entendo como espirituais. Então, inclusive, meu irmão falava, sentou uma pessoa aqui na minha cama. E ele sentia. Eu me lembro que ele falava, eu tô tocando e uma pessoa, tem alguém aqui. Coberta que era puxada. E a gente morria de medo, né? A gente morria de Sim, medo. sim. Era a faculdade mediúnica, que no caso específico de efeitos físicos, que pode se manifestar, diz André Luiz, desde os primeiros anos de idade, que estava presente em nossas vidas. Mas, assim, dentro da mediunidade de efeitos inteligentes, da visão, ouvir vozes, eu costumo dizer, eu fui descobrir que não era todo mundo que ouvia vozes com 27 anos de idade. Sim. Eu fui descobrir que não era todo mundo que via a aura com 25 anos de idade. Então eu sempre tive a mediunidade muito natural. Eu sempre conversei com espíritos, sempre vi os espíritos. Só que quando vinham assustadores, eu tinha medo. E minha mãe, desde a infância, me ensinou a fazer prece para todos, todos os espíritos. E por vezes ela me perguntava como eles estavam, como eles estavam vestidos, o que eles estavam pedindo ou querendo, e ela sempre me ensinou a fazer prece. Então, diante de todas as necessidades, diante de todas as dificuldades humanas, minha mãe me deu uma grande lição: prece como socorro. Então, hoje, quando eu vejo um encarnado em situação difícil, é natural fazer uma prece. Quando eu reencontro um amigo, é natural, quando eu abraço, cumprimento, fazer uma prece. Isso foi um valor transmitido para minha mãe que se tornou muito importante. Mas quando tudo isso conturba e começa esse processo obsessivo, como se livrar? Como fazer o processo de cura das nossas enfermidades morais? Então, eu tive que romper primeiro com o meu orgulho por ser judeu. Procurei casas espíritas às escondidas. Ficava morrendo de medo de que as pessoas me vissem, me reconhecessem em uma casa espírita. Passei aí nos horários à tarde. Eu falava, bom, esse horário tá todo mundo trabalhando, ninguém vai me encontrar. E passei aí, por exemplo, numa casa em São Paulo chamada Casa do Caminho, na rua Estado de Israel. Passava aí lá, procurava outras casas e dentro desse processo o espiritismo passou a me trazer sintonia ao bem. Mas o processo obsessivo, ele às vezes é um pouco longo nas nossas vidas.
Então eu acabei me mudando de cidade, fui morar no interior da Bahia, na cidade de Barreiras, e lá eu me encontrava um dia em minha casa e eu fiz uma prece. Falei que eu queria muito estudar o espiritismo, conhecer, aquilo tocou meu coração. E um espírito amigo, ele inclusive se apresenta como um pretinho velho, ele apareceu a mim, ele me acompanha desde a infância, pegou em minhas mãos, literalmente, falou: eu vou te levar na casa que você vai aprender espiritismo. E eu fui andando pela cidade, eu não conhecia a cidade direito. Ele me levou a uma casa espírita, Grupo Espírita Joana de Ângeles. E eu coloquei a mão no portão, o portão abriu, eu entrei, eu subi no salão, estava aberta a porta, chamei, não tinha ninguém, desci, fui à secretaria, estava aberta a porta, chamei, ninguém veio, peguei um corredorzinho lateral onde tem umas salas de estudos, chamei, não tinha ninguém. E eu falei: meu Deus, se alguém me ver aqui, vai achar que eu tô roubando a casa espírita. Eu falei, eu saí e fechei. E até hoje, para mim, é uma grande incógnita. Porque eu trabalhei nessa casa, estudei, aprendi o espiritismo. Sou grato a todos os anos que passei nessa casa. E a casa nunca ficava aberta. Deu cerca de 2 semanas, um amigo me convida. Fala: eu vou numa casa espírita, se você não quer ir. João Aurélio, um amigo muito querido. E eu falei: vamos. Quando eu cheguei, qual era a casa? Aquela onde eu permaneci. O meu processo de cura da minha obsessão, na qual ainda estamos passando por esse processo, ainda necessitamos de muito esforço para isso, mas o período agudo, vamos assim dizer, de todo esse processo se deu quando eu abraço o estudo e absolutamente todas as oportunidades de trabalho. Tinha a oportunidade de estar na casa espírita. Eram todos os dias a minha dedicação. Posso estar presente? Posso ajudar de alguma forma? Aí a casa que te recebeu falou assim: ó, aquele espírito que a gente viu nas câmeras, né? Ainda bem que não tinha, porque senão eu acho que eu tava preso hoje. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.